A noite caía sobre Eldoria como um véu pesado, tingindo o céu de um azul profundo, quase negro. A lua surgia tímida entre nuvens finas, espalhando um brilho prateado sobre as muralhas antigas do palácio, que rangiam levemente com o vento. Cada corredor parecia guardar segredos, histórias de reis e plebeus, amores proibidos e traições silenciosas. No salão principal, os candelabros pendiam do teto alto, suas velas tremeluzindo, lançando sombras dançantes nas paredes revestidas de tapeçarias desbotadas pelo tempo. O aroma misto de cera queimada, madeira antiga e um toque de incenso perfumado preenchia o ar, criando uma atmosfera quase hipnótica. Isolde caminhava silenciosa pelo salão, o vestido simples contrastando com a opulência ao redor. Cada passo era cuidadoso, como se temesse que até o chão pudesse denunciá-la. Seus dedos finos, ligeiramente ásperos pelo trabalho diário, deslizavam sobre um candelabro dourado, rústico e imponente. Ela removia o pó com delicadeza, quase com reverência, como se cada movimento fosse uma pequena oração. A luz das velas refletia em seu cabelo castanho, criando reflexos que lembravam fios de cobre sob o luar. Ela gostava daquele instante solitário, quando podia tocar o luxo sem ser tocada pelo julgamento dos nobres. E então ele apareceu. O rei Alaric não era apenas imponente, havia algo em sua presença que parecia dobrar o ar ao redor. Alto, ombros largos, postura impecável, os olhos verdes profundos brilhando à luz das velas. Ele se aproximou silenciosamente, quase como se flutuasse sobre o chão de mármore frio, observando Isolde com atenção intensa, mas sem pressa. Cada gesto dela parecia capturar sua curiosidade. A forma como os dedos deslizam sobre o metal antigo, o leve franzir do senho ao se concentrar, o ar de melancolia contida no canto dos lábios. Ela ergueu os olhos de repente, como se tivesse sentido uma presença sobre si. O choque fez seu coração disparar. A visão do rei ali, tão perto, era quase surreal. Ele sorriu levemente, e naquele sorriso havia algo que palavras não poderiam capturar. Não era apenas admiração, era desejo, era fascínio, era uma promessa silenciosa de que aquele momento mudaria tudo. Você tem mãos habilidosas, disse ele, a voz baixa e calorosa, quase um sussurro. Cada palavra parecia acariciar o ar ao redor, reverberando dentro dela. Isolde sentiu o rosto arder e desviou o olhar, tentando disfarçar, mas o coração não obedecia. Obrigada, meu senhor, respondeu, firme, mas falhando em esconder a admiração que crescia por dentro. Cada sílaba era carregada de tensão, como se o mundo inteiro tivesse se reduzido àquele instante. Alaric deu um passo mais perto, apenas o suficiente para que Isolde sentisse o calor dele, mas sem quebrar a distância de etiqueta que o protocolo exigia. A faísca que nasceu naquele encontro era silenciosa, quase imperceptível, mas tão intensa que poderia incendiar tudo ao redor. Ela sentiu uma pontada de medo, mas também uma emoção que há muito não conhecia, o coração acelerado diante de algo proibido, irresistível e perigoso. Por um longo momento, ficaram ali, entre o candelabro dourado e a sombra do salão, onde nem a riqueza nem o poder tinham relevância. Havia apenas eles, e aquele instante que prometia mais do que qualquer festa ou protocolo real poderia oferecer. E assim, sob a luz bruxuleante das velas e o silêncio quase sagrado do palácio, uma faísca silenciosa se acendeu, pronta para crescer em algo que nenhum deles ousava ainda nomear. Os passos de Isolde ecoavam pelo corredor silencioso enquanto ela se afastava do salão principal. Cada batida do seu coração parecia martelar contra as costelas, lembrando-a de que ele estava ali, tão perto, mesmo quando os olhos do rei já não a seguiam. Mas algo a fazia olhar por cima do ombro, quase instintivamente, como se precisasse confirmar que ele ainda existia naquela mesma realidade, naquele mesmo ar rarefeito. O rei, por sua vez, permanecia no salão, mas seus pensamentos não a deixavam ir. Ele se recordava de cada detalhe, o jeito como seus dedos haviam tocado o candelabro, a forma quase inconsciente com que ela inclinava a cabeça para observar melhor a luz refletida no metal, a suavidade com que sua respiração marcava o ritmo da vida ao redor. Cada movimento de Isolde parecia desafiar a própria paciência de Alaric, e ele sabia que não podia simplesmente ignorar aquela presença que queimava silenciosamente dentro dele. No dia seguinte, o palácio despertou com o habitual barulho de carruagens e cavalos, mas Isolde sentiu cada som mais intenso, mais vivo. O perfume do café servido pela manhã, o rangido das tábuas sob os passos dos criados, até o som metálico do candelabro sendo novamente limpo, tudo lembrava o momento do encontro.
Ela começou a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. A riqueza dos tapeçários, o cheiro da madeira polida, a frieza do mármore sob seus pés. E cada vez que a memória dele surgia, seu corpo reagia, quase como se ele estivesse ali, ao lado dela, invisível e ainda assim presente. Alaric, do outro lado do palácio, encontrou uma desculpa para se aproximar do lugar onde ela estava. Não era apenas curiosidade ou capricho real, era fascínio puro. Quando ela entrou no salão do trono para recolher documentos antigos que precisavam ser restaurados, ele estava lá, parado no canto, observando de forma que não parecia invasiva, mas que fazia cada célula dela tremer. Isolde! Sua voz chamou-a como um vento quente em dia frio. Ela se virou, e o ar pareceu vibrar entre eles. O rei caminhou alguns passos, e o som do sapato sobre o mármore ecoou em cada pensamento dela. Você faz este lugar parecer menos solitário, disse ele, como se confessasse algo que não podia ser dito em público. Ela engoliu em seco, sentindo o calor subir as bochechas. Cada palavra dele era um toque invisível, cada olhar, um gesto que acelerava sua respiração. Meu senhor, não sei se... Sua voz falhou, porque o efeito dele sobre ela não era racional, era visceral. Alaric deu um passo mais perto, e pela primeira vez, Isolde percebeu o perfume dele, uma mistura de madeira, couro e algo indefinível que prendia a atenção. Ele se inclinou levemente, sem tocar, mas perto o suficiente para que o calor da respiração dele acariciasse seu rosto. Um silêncio pesado se instalou, denso e carregado de desejo contido. Ela fechou os olhos por um instante, apenas para sentir o impacto daquele momento. A tensão, a expectativa, a promessa silenciosa que pairava no ar. Ao abri-los, viu que ele ainda observava, sem pressa, cada músculo contido, cada gesto calculado, mas cada olhar revelando algo que a fazia esquecer o mundo inteiro. Não posso me afastar de você, Isolde, disse ele, quase um sussurro, e o tom de voz continha uma vulnerabilidade rara, quase humana, que a fez tremer. Não depois de ontem. Ela sentiu uma pontada de medo, de desejo, de consequência, de perigo, mas algo dentro dela se rebelou contra toda razão. Por um instante, deixou-se perder naquela presença, naquele magnetismo que não podia ser ignorado. A faísca que nasceu no candelabro agora virava fogo lento, mas inevitável, consumindo cada pensamento racional. O silêncio voltou a se instalar, mas dessa vez não era vazio, era carregado de expectativa. Cada sombra no salão parecia pulsar junto com seus corações, e o ar, antes frio, agora vibrava com a promessa de que algo profundo e impossível estava começando. E assim, naquele momento suspenso entre o proibido e o irresistível, Isolde e Alaric começaram um jogo silencioso de desejo e intimidade, sem toque, sem palavras demais, mas cheio de tensão elétrica que queimava por dentro. O vento da tarde entrava pelas janelas altas do salão, balançando levemente as cortinas de veludo, espalhando sombras que pareciam dançar ao redor deles. Isolde estava sozinha, organizando livros antigos em prateleiras de madeira polida, os dedos passando pelas capas desgastadas com cuidado quase reverente. Cada gesto seu parecia absorver o silêncio do lugar, mas naquele instante, o silêncio não era solitário, ele estava lá. Alaric entrou sem fazer barulho. O som dos seus passos ecoou levemente, e ela ergueu os olhos, já sabendo que ele viria. Não havia surpresa, apenas uma mistura de expectativa e medo, como se ambos compartilhassem o mesmo segredo não dito. Você está sempre cercada de livros, disse ele, aproximando-se lentamente. A voz dele era baixa, suave, mas carregada de algo que atravessava o ar como um toque. Eles são mais fáceis de entender do que as pessoas, às vezes, respondeu Isolde, mantendo os olhos fixos nas mãos que ajustavam a pilha de livros, mas sentindo cada passo dele aproximando-se, aumentando a tensão que borbulhava por dentro. Ele estendeu a mão, não para tocá-la ainda, mas apenas na direção de um livro que ela segurava, os dedos tão próximos que quase roçavam a dela. A eletricidade do contato iminente fez a respiração dela acelerar. Quando seus dedos finalmente se encontraram sobre o couro gasto da capa, foi como se uma corrente invisível passasse entre eles. Isolde sentiu o coração disparar e desviou o olhar, tentando controlar o tremor das mãos. Ele não recuou. O toque breve, quase acidental, tinha um peso que palavras não conseguiriam transmitir. Alaric inclinou-se levemente, apenas o suficiente para que seus ombros quase se tocassem, e o perfume dele, madeira, couro, algo indefinível, envolveu-a como um abraço secreto. Isolde, murmurou ele,
tão perto que suas respirações se misturaram por um instante. Não posso mais me conter. Ela engoliu em seco, o corpo inteiro reagindo ao calor dele, a proximidade, a promessa silenciosa que flutuava no ar. Por um momento, hesitou, mas algo dentro dela se rebelou contra a prudência. Seus dedos, quase sem querer, tocaram a mão dele, deslizando com cuidado, como se cada movimento pudesse selar o destino de ambos. O toque se tornou mais firme, mais consciente, e por um instante, nada mais existia além deles. Nenhum protocolo, nenhuma diferença de status, nenhum medo do que o mundo diria. Apenas o calor da pele, o ritmo acelerado dos corações e o ar carregado de desejo contido. Alaric inclinou a cabeça, aproximando os lábios dela, mas sem tocá-los. Apenas a proximidade era suficiente para que Isolde sentisse uma onda de calor subir pelo corpo, como se cada célula vibrasse com a intensidade do momento. Se alguém nos visse, ela começou, mas sua voz falhou, engolida pelo peso do que estava prestes a acontecer. Então ninguém veria, respondeu ele, firme, mas com uma suavidade que a fez tremer. Porque este momento é só nosso. E naquele instante, o toque proibido se tornou um pacto silencioso. A faísca que começou no candelabro agora se transformava em chama, lenta, irresistível, consumindo cada barreira que restava entre eles. Os livros, o salão, o vento nas cortinas, tudo desapareceu. Havia apenas eles, e a promessa de algo que não poderia ser contido por longas noites de silêncio ou pelo peso da coroa. O salão estava mergulhado em uma penumbra dourada, com os candelabros ainda acesos lançando luz tremeluzente sobre tapeçarias antigas e móveis de madeira polida. O crepitar das velas preenchia o silêncio, cada estalo parecendo ecoar dentro do peito de Isolde, amplificando a tensão que crescia entre eles. Ela estava encostada perto de uma estante alta, os dedos ainda segurando o livro que Alaric tinha ajudado a organizar. O rei estava diante dela, tão próximo que podia sentir o calor dele atravessando o espaço entre eles. O cheiro dele, uma mistura de madeira, couro e algo indefinível que parecia grudar na pele, fazia seu coração disparar. Não posso mais fingir que é apenas curiosidade, disse Alaric, a voz baixa, grave, carregada de algo que fazia cada palavra vibrar dentro dela. Ele se aproximou mais um passo, e a distância entre eles se tornou insuportável. Isolde fechou os olhos por um instante, tentando organizar os pensamentos, mas o toque de seus dedos na lombada do livro, agora quase encostando na mão dele, a fez estremecer. Era como se cada célula do corpo dela reconhecesse a presença dele antes mesmo da mente. Então ele tocou o rosto dela, levemente, apenas com a ponta dos dedos, afastando uma mecha de cabelo que caía sobre os olhos. O simples gesto foi devastador. A respiração dela falhou, e ela percebeu que não havia como voltar atrás. Alaric inclinou a cabeça lentamente, medindo o tempo, respeitando cada segundo do desejo silencioso que vibrava entre eles. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo tivesse parado. O beijo começou suave, quase tímido, explorando, descobrindo, mas cada segundo carregava uma intensidade que incendiava o peito de Isolde. Seus braços tremiam, hesitantes, mas finalmente ela deixou que o toque dele guiasse, sentindo o calor da mão dele deslizar pelas suas costas, aproximando-os ainda mais. O cheiro do couro do manto dele, misturado com a suavidade da pele dele, invadiu todos os sentidos dela, e ela fechou os olhos, rendendo-se ao momento. O beijo durou o que pareceram eternos segundos, mas cada instante estava carregado de descoberta, desejo e medo do proibido. Quando finalmente se afastaram, os rostos ainda próximos, respirações entrelaçadas, Alaric sussurrou. Este é apenas o começo, Isolde. Ela sentiu o coração disparar, o calor subindo as bochechas, mas também uma certeza silenciosa, nada mais poderia ser como antes. A faísca tinha virado fogo, e não havia como contê-lo agora. O salão estava quieto, mas eles sabiam que algo profundo havia mudado. Entre livros antigos, velas e sombras dançantes, o primeiro beijo não era apenas um gesto de paixão. Era a promessa de que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneira irrevogável.